A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. Gente, hoje eu estou aqui com o nosso irmão Marcos, essa bênção de Deus. A paz do Senhor, irmão Marcos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Graças a Deus. Gente, é fortíssimo o testemunho do irmão Marcos. Fique até o final desse vídeo. É tremendo o que Deus tem feito na vida do nosso irmão e ainda vai fazer, né, irmão Marcos? Conta aí um resuminho do seu testemunho pra gente. Vocês vão ouvir falar do que Deus fez na vida de um ex-pai de santo, um ex-bebedor de sangue, comedor de cérebro, um homem que vivia aprisionado pelas suas emoções feridas. Vocês vão ouvir a história da minha vida resumida. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deixe Deus falar com você através dessa mensagem de paz, em nome de Jesus. É verdade, gente, é fortíssimo. Fique até o final. O nosso irmão, ele resumiu aqui, ele fez um breve vídeo para que a gente possa entender um pouco da história, do que Deus tem feito na vida dele, que é tremendo, é fortíssimo. Nós choramos, nos arrepiamos, falamos em línguas, e eu tenho certeza que aonde você estiver, você também vai sentir fortemente a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque o que Deus fez na vida do nosso irmão, o Senhor, ele pode fazer também na tua, basta você crer. Então acompanhe esse testemunho até o final, você não vai se arrepender. Não deixe o inimigo lançar setas dizendo: saia desse vídeo, é muito longo, meu irmão. Fique, porque Deus tem coisas maravilhosas para falar em teu coração. Então, gente, já vai compartilhando esse testemunho para o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu like, fazendo assim você estará evangelizando com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo deste canal, que vai abençoar e edificar a sua vida. Amém? E que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito é Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, Criador dos céus e da terra. Para quem não me conhece, eu me chamo Gevan Marcos Lopes, mais conhecido como Marcos Lopes, e eu estou aqui para testemunhar em favor de Jesus Cristo, o que Ele fez na minha vida, o que Ele continua fazendo, e eu espero que esse testemunho de vida e os milagres a qual Deus fez na minha vida alcance o seu lar. Eu não sei se você vai assistir de dia, de tarde ou à noite, mas independente da hora, que o Espírito Santo de Deus invada a sua casa como muitas águas e te limpe de toda impureza, de todo olho grande, de toda feitiçaria, te limpe de todo resquício das trevas, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar e te dar a vitória no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Colossenses 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Bendito seja Deus. Eu quero frisar e deixar bem claro para os irmãos que Ele nos libertou do poder das trevas. As trevas até pode ter poder, mas todo o poder pertence ao Senhor Deus, Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Jesus Cristo. Tudo começa na minha vida quando eu ainda sou uma criança,
e uma criança com problemas de depressão. Só que só vim entender a depressão na minha vida quando eu tinha 30 anos. Porque imagina você no interior da Bahia, ouvindo a minha mãe falar toda a vida que depressão era coisa de pessoas feias, pessoas que não tinham Deus, pessoas que não tinham força de vontade, que não acreditavam na vida nem nos seus próprios sonhos. Então cresci com isso, achando que depressão não existe, que era coisa de pessoas frescas. Mas quando na verdade eu já tinha a depressão por conta de muita coisa, né? A homossexualidade na minha vida acontece na infância. Eu não sofri abuso nenhum, como as pessoas me perguntam, você sofreu abuso? Não, não sofri abuso nenhum. Eu costumo dizer que a homossexualidade na minha vida começa por uma maldição hereditária, porque alguém da minha família errou, abriu essa brecha e a maldição acontece na minha vida. Meu pai, quando eu sou criança, eu lembro perfeitamente como meu pai começa a me amaldiçoar, dizer que porque eu andava um pouquinho afeminado, porque eu falava um pouquinho fino, que eu seria um homossexual, que eu seria uma bichinha. E a maldição entra na minha vida aí, porque Satanás ele precisa de uma brecha para poder destruir com a vida do ser humano. Mas mesmo Satanás, com seus planos sobre a minha vida, já tinha uma história sendo escrita no céu pela mão do nosso Deus, e o Senhor já estava escrevendo. Ele até vai passar por tudo isso que você está planejando para a vida dele, mas no momento certo eu trago ele para a minha presença, e através da vida dele muitos vão conhecer que eu sou o grande libertador de Israel e dos confins da terra. Glória a Jesus por isso. E aí começa a minha trajetória lutando contra a homossexualidade, porque dentro de mim eu não queria viver a homossexualidade, só que aquilo fazia parte de mim, parecia que estava entranhado dentro de mim. E eu só era uma criança de 9 anos, e eu lembro que quando eu começava a ver as revistas da Hermes, que minha mãe vendia, revista da Hermes, quando eu passava a página da calcinha e do sutiã, aquilo não me interessava, mas quando eu via os homens de cueca, eu falava, eu vou casar, eu vou crescer e eu vou casar com um homem bem lindo assim, porque eu não consigo gostar de mulher. Então eu acredito que eu tenha nascido desse jeito. Agora, por que Deus permitiu que eu sofresse tanto, né, vivendo esses desejos que estava ardendo dentro de mim? E um tempo eu me perguntei isso por muito tempo, e foi quando o Espírito Santo me respondeu: Deus ele não te fez homossexual, porque você é a imagem e semelhança dele, e ele te fez para ser feliz, ele te fez para ter uma família, ele te fez para que você fosse próspero e não precisasse mendigar amor, nem atenção, nem momentos prazerosos com ninguém, nem por dinheiro e nem sem dinheiro. Foi isso que o Espírito Santo me respondeu, e foi quando a minha ficha caiu que eu precisava ser feliz e não tentar a felicidade de uma maneira errada, de uma maneira a qual a Bíblia vem condenando até os dias de hoje. Bendito seja Deus. E cresci uma criança, já era depressiva. Quando meu pai faleceu aos 14 anos, eu fiquei mais depressivo ainda, porque a falta do pai, a falta do homem que era o provedor de dentro de casa, já não existia mais. E eu via minha mãe ter que trabalhar em 2 hospitais. Eu via minha mãe querer trabalhar fazendo cirurgia particular, porque era enfermeira, hoje está aposentada, graças a Deus. E então, para sustentar 3, né? Uma criança, eu com 14 anos, meu irmão adolescente e meu irmão com 17 para 18 anos. Então assim, ninguém trabalhava, só minha mãe. E eu vendo tudo aquilo, mexeu muito com o meu emocional. Eu já estava sentindo a falta do meu pai, vendo a minha mãe sofrendo daquele jeito. Então eu já frequentava a igreja evangélica, já tinha sede de buscar a Deus, já lia a palavra, só que ainda me faltava algo. Eu precisava viver uma experiência muito forte com Deus, uma experiência linda com Deus, e ainda me faltava aquilo. Então Deus permitiu que eu entrasse na vida do homossexualismo, conhecesse tudo. Logo o diabo se apresentou para mim e disse que eu não poderia mais frequentar a igreja evangélica, porque a vida que eu estaria levando, Deus não iria me aceitar mais. Então eu comecei a buscar algo que suprisse a minha necessidade de paz. Foi quando eu recebi um convite para o Centro Espírita, e ali eu cheguei no Centro Espírita muito destruído emocionalmente falando,
E ali, logo uma entidade se apresentou para mim no centro espírita e disse que ali eu teria felicidade, que eu precisava desenvolver, que não precisava eu brigar comigo mesmo, porque a homossexualidade na minha vida era algo de outras encarnações. E me lembro como se fosse hoje, uma preta velha incorporada de uma médium virou para mim e disse: você hoje sofre a perseguição do homossexualismo porque antes, em outra vida, você perseguiu pessoas homossexuais. E aquilo ficou na minha mente gravado, porque eu não conhecia 100% o Evangelho, eu não conhecia 100% que era Cristo, eu era simplesmente um frequentador. A palavra do Senhor vem dizer lá em Jó, que Jó precisou passar por muita coisa para conhecer Deus, e Jó declarou: hoje eu te conheço de ver ao Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. E assim aconteceu na minha vida. Eu comecei a entender, depois de muito tempo, que na minha infância, frequentando a igreja, indo para círculo de oração, orando, subindo o monte, eu simplesmente conhecia Deus de ouvir falar. Eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural a ponto das cadeias se arrebentarem das minhas mãos, os grilhões sair dos meus pés, e hoje está aqui falando com propriedade que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, liberta, Ele transforma e Ele faz coisas sobrenaturais por amor a uma alma. E assim aconteceu comigo e não vai ser diferente com você que está aí assistindo esse vídeo. Deus, Ele entra na tua vida hoje te dando a resposta de todas as suas perguntas. O Senhor, Ele entra na tua vida, mas é necessário que tu deixe, porque a palavra do Senhor vem dizer assim que Ele está à porta e Ele bate. Se abrir, Ele vai entrar. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele não arromba a porta para entrar na tua vida. É se você abrir. Então, abra a porta do teu coração para o Senhor, para que você possa ceiar com Jesus Cristo, porque ceia não se dá no chão, se dá na mesa. E Jesus Cristo quer te pôr na mesa, fazer você sentar em lugar de honra, comer das melhores iguarias do rei, porque as iguarias do rei Jesus é coisa fina. Não queira comer migalhas que Satanás oferece para você no chão. Há umas igrejas aí, há umas denominações que vai dizer que é natural. Você pode sim, você pode ser feliz com um homem, você pode ser feliz com uma mulher, você pode ter uma vida normal e ser cristã e servir ao Senhor. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você não renunciar ao seu pecado, renunciar àquilo que te prende nesse mundo para servir a Jesus Cristo, você não vai conseguir ver a face do Senhor. Aquilo ficou muito gravado em mim, né? O que aquela preta velha falou. Eu comecei a entender, comecei a acreditar naquela mentira, na mentira que o diabo tinha me contado. Hoje eu vejo sim, como o diabo, espíritos malignos, anjos decaídos. Hoje eu vejo dessa maneira, porque é assim que a Bíblia me ensina, e a palavra da verdade, ela é a verdade. Não há outra verdade sobre a palavra de Deus, ela é única. Então sim, são espíritos malignos, sim, não são espíritos desencarnados coisa nenhuma, tá? Houve uma rebelião no céu, todo mundo foi expulso, e a terra era sem forma e vazia, e o diabo, simplesmente porque ele queria ser adorado no céu e não conseguiu, ele conseguiu adoração na terra, enganando a todos que não conhecem a palavra da verdade, e assim tem sido nos dias de hoje. E é essa verdade que eu creio. Outrora não era assim, então aquilo ficou gravado dentro de mim, o que aquela preta velha tinha falado. Eu comecei a entender, me entender como homossexual, me entender como gay, mesmo assim não querendo aceitar aquilo. Fui vivendo essa vida que só me levou a fundo no vício, né? Logo conheci a prostituição, recebi convite para me prostituir, fui, gostei do que eu estava fazendo, unir o útil ao agradável, ganhar dinheiro e fazer sexo, porque logo as coisas do diabo te vicia, as coisas do diabo te levam a você querer mais e mais a se afundar. Diz o ditado que um buraco chama o outro, e é assim a vida do homem sem Jesus Cristo, um buraco chama o outro. E logo comecei a me afundar na prostituição, comecei a me afundar no vício, comecei a me drogar, cheirar cocaína, comecei a beber, e a minha vida foi virando o maior barato, como diz os jovens de hoje, né? Verdadeiramente eu sou livre. Hoje eu estou numa religião onde eu posso fazer tudo e ninguém me condena, né? Realmente o pastor, ele só queria nos prender dentro de uma realidade mentirosa. Não existe libertação, existe simplesmente uma aceitação. Eu pensava dessa maneira, e Jesus me fez enxergar hoje diferente, né? E vivendo uma vida totalmente torta, e o diabo foi me conduzindo a um lamaçal, a um charco de lodo terrível,
a qual, se não fosse Jesus Cristo, eu não estaria aqui contando para vocês. Passou-se um tempo na minha vida, a depressão se tornava cada vez mais presente em mim. E logo o diabo começou a me conduzir a caminhos piores, inflamar a minha alma com desejos horripilantes que não me cabe contar aqui. E assim fui galgando para a prostituição, me mudei da cidade que eu estava, fui para o Espírito Santo, aonde comecei a ficar pior do que eu já era, né? Sem Cristo, a nossa casa se torna ambiente de demônios, onde não habita a luz, as trevas tomam conta. E assim a minha vida foi ficando de mal a pior. Passou-se um tempo, fui para o Rio de Janeiro, abandonei tudo no Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, onde eu dei início na minha vida realmente espiritual dentro do candomblé. Tinha saído da parte da Umbanda, da parte do centro espírita, e comecei a ingressar para o candomblé, porque um espírito me possuiu com o nome de Pombogira e falou que o meu lugar era dentro de um terreiro, na frente de um atabaque, dançando, porque aonde eu estava frequentando, buscando a paz que eu precisava para preencher o meu vazio, ela não podia chegar. Ela precisava chegar em um lugar onde ela era respeitada e adorada através dos cânticos. E assim esse espírito que começou a me possuir levou para dentro de um terreiro. Eu conheci o terreiro de candomblé num momento muito difícil da minha vida, onde eu tive necessidade de comer e eu olhei dentro do armário e não tinha. Eu morava de favor com um amigo e esse outro amigo chegou lá e falou assim: vai ter uma festa. E lá, meu amigo, tem comida à vontade. Lá a gente não nega comida para ninguém. Você não precisa passar por isso. E foi onde eu conheci o candomblé. A família do candomblé me abraçou muito bem. E logo ali eu descobri que eu precisava fazer um santo, né? Raspar a cabeça, como as pessoas conhecem hoje, né? Fazer o orixá. E eu me entreguei, sendo 4 anos, a Bian daquela casa. Ali eu comi, ali eu bebi, ali eu morei. E aprendi muito. Aprendi o meu primeiro paó. Você que já foi do candomblé sabe o que é isso. Aprendi as minhas primeiras palmas. Aprendi a dobrar os meus joelhos e bater a cabeça para a mãe de santo e para o orixá. Comecei a aprender os rituais que lá dentro ensina para você crescer espiritualmente. E assim fui conduzido a viver uma vida espiritualizada. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo uma vida espiritual, porque o que Deus me oferece é viver uma vida livre e espiritual, com intimidade, regozijando no Espírito Santo. Outrora, fui viver uma vida totalmente presa na religiosidade e na mentira que o diabo nos oferece. Como eu disse, o diabo ele só tem migalhas para dar para aqueles que os servem, mas Cristo tem o melhor da mesa para aqueles que também querem o servir. Amém? Glória a Jesus por isso. E ali fui conhecendo, saí daquele terreiro, fui embora para o Rio de Janeiro, né? Voltando um pouquinho, porque eu já tinha ido embora do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, mas essa parte é a parte que eu saio do Espírito Santo e vou para o Rio de Janeiro para dar início realmente, né, a minha iniciação. Logo conheci uma pessoa que viveu comigo 7 anos, que era pai de santo, né? E eu entrei para a religião mesmo de cabeça, fiz a cabeça, fui a Bian, fui a Iaô, tomei todas as obrigações até virar um babalorixá, né? E ali, sendo conhecido dos mistérios e da feitiçaria africana, os espíritos começaram a me ensinar as feitiçarias, porque a mãe de santo já não podia me ensinar, porque, como ela dizia, você sabe de muita coisa e coisas que eu não ensinei. Eu posso deixar você livre para ser o que você quiser dentro da religião, porque você sabe demais. Mas mal ela sabia que eu era ensinado pelos próprios espíritos, né? Porque no candomblé é uma faculdade. Você tem que galgar para chegar até o patamar de pai de santo, de babalorixá, e sentar realmente no cadeirão de pai de santo e tomar o posto mesmo, né? De ser um babalorixá respeitado. Eu galguei até onde os espíritos me levaram
e ali estava já me afundando na feitiçaria, sendo ensinado pelos próprios espíritos a fazer feitiços terríveis, e fiz muito feitiço terrível, né? Muitos pactos, levantei muitos altares para Satanás. O meu corpo principalmente era um altar para Satanás. Aqui está um homem que recebia um espírito de pombagira 8 horas da noite, e 4 horas da manhã o espírito estava me deixando, né? E acabando com todas as garrafas de 51 e detonando com todos os cigarros. Mas Deus, Ele é tão fiel na minha vida que Ele não deixou sequela no meu corpo. Eu tenho o meu pulmão limpo, o meu rim é perfeito, tudo em mim é perfeito para a glória do nome de Jesus. O diabo não conseguiu me destruir, não me deixou com vício, porque assim o Senhor não permitiu. Mas infelizmente, na vida de muitas pessoas, quando o diabo vai embora, ele realmente destrói. Porque a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E assim o ladrão, ele estava tentando fazer na minha vida, mas Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, me encontrou com muito amor e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, como diz Colossenses 1. Glória a Deus por isso. E saí do Rio de Janeiro, já me ingressei para São Paulo, cheguei em São Paulo, tomei minha última obrigação na religião, e no melhor momento como pai de santo na minha vida, eu começo a receber o chamado de Cristo, eu começo a receber o chamado de Jesus, mas sem querer dar ouvido, né? Um momento onde parece que estava dando tudo muito certo, a depressão se apresenta para mim novamente e tenta me destruir mais uma vez, né? Pela terceira vez eu tento suicídio, aonde eu me despido, eu começo a me despedir das pessoas no dia 31 de dezembro de 2018, eu dou um abraço, cumprimento todo mundo pela manhã, estava com a garganta muito inflamada a noite toda, chorando a noite toda e invocando Yaori, que no candomblé é conhecida como Iemanjá, cultuada como a dona de tudo que tem cabeça. Ela domina tudo o que tem cabeça, tudo que todo animal pensante, né? No candomblé ela também domina. E eu invocando naquela madrugada, pedindo que ela tivesse misericórdia, aquela angústia estava dentro de mim, aquela vontade de morrer, aquela vontade de existir, e todo o tempo eu ouvia uma voz dizendo: você só vai ser feliz quando você se libertar deste corpo. Você chega em São Paulo, a sua vida parece que vai dar tudo muito certo, e do nada a sua vida começa a desmoronar, e você não tem mais para onde correr. Você precisa deixar este corpo doente. Você chegou em um nível de depressão muito alto, onde você não tem mais evolução. O que você tinha de fazer, você já fez, você já tomou todas as suas obrigações dentro da religião. Você precisa evoluir, sair deste corpo. Este corpo está muito depressivo, você precisa evoluir. E eu pedia todo o tempo, chorando na madrugada, que Iemanjá tivesse misericórdia da minha mente doente. E todo o tempo a voz falava: se mata. Eu tomava um remédio, para quem é enfermeiro, para quem é médico, conhece esse remédio chamado amitriptilina. Eu tomava esse remédio para esquecer a dor, porque eu tinha tanta dor de cabeça. A depressão que havia dentro de mim era tão ruim, era tão forte, que eu tinha dores. Eu fiz vários exames e os exames não davam nada. Os médicos falavam: você tem que procurar Deus ou um pai de santo ou alguma coisa, porque você não tem nada. E essa dor vem de onde? Mas essa dor era a dor da alma, é a dor do homem que não tem Cristo, é a dor do homem que não conhece a verdade, é a dor do homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Eu sentia essa dor e dentro de mim era um vazio, mas tão grande, e que eu não sabia explicar. Mal eu sabia que esse vazio era a falta de Deus, era a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, que é doada para a gente de graça, pelo poder de Cristo Jesus, o teu Filho. E eu não tinha essa paz. E os espíritos malignos falavam: você precisa se matar, dessa vez vai dar certo. E eu peguei 20 comprimidos. Eu já havia me medicado em casa porque a garganta estava muito inflamada, eu estava com muita febre. E naquela manhã eu começo a me despedir das pessoas dentro do salão de beleza, vou para dentro do banheiro do salão, tomo todos aqueles comprimidos e digo assim: eu vou no hospital aqui perto. Na época eu morava na Lapa. Eu vou no hospital aqui perto, eu vou tentar tomar uma benzentacil para me poder melhorar essa garganta, porque eu quero ir para Paulista ver os fogos. Mentira! Eu só estava falando aquilo para que as pessoas não percebessem a dor da minha alma. E ali eu tomei todos aqueles comprimidos de uma vez só e fui caminhando em direção do hospital.
sentindo o meu corpo ficar muito leve, meu coração desacelerando. Eu senti como se a rua começou a ficar 2, 3 pistas e eu fui cambaleando até chegar no hospital. Quando cheguei no hospital, logo fui atendido, o médico perguntou para mim, o que você tem? E eu falei, minha garganta está inflamada. Ele me perguntou para mim, você tem alergia a alguma coisa? Eu disse não, e logo eu senti ele dar tapas no meu rosto e falava, fica comigo por favor, e aquela voz foi ficando mais distante, logo eu senti uma mão entrando na minha boca e puxando minha língua para fora, porque eu já estava convulsionando e eles não conseguiram me segurar, porque foi muito de repente, eu caí, bati a cabeça no chão e comecei a convulsionar. Eu convulsionei mais ou menos umas 4 vezes, e eles segurando a minha língua, me colocando em posição fetal, para que eu não pudesse engolir o vômito e a convulsão. E comecei a sentir perder as forças, e logo eu ouvi o inimigo ajoelhar perto de mim. Eu senti como se alguém tivesse ajoelhado perto de mim no chão e falava no meu ouvido, você está vendo? Você conseguiu. Você está saindo desse corpo gay que você nunca quis viver nesse corpo. Você está saindo desse corpo depressivo. Eu disse para você que você ia conseguir. Agora você vai vir para o lado de cá e você vai ser feliz. Você vai ter uma vida totalmente limpa e diferente desse corpo. E eu comecei a sentir uma satisfação muito grande de sair do corpo. E naquele momento eu sabia que eu estava morrendo. Satanás estava concretizando o plano dele na minha vida. Mas mal sabia o diabo que Deus, do seu alto e sublime lugar, estava dizendo, nem pensar, Satanás, essa vida é minha, porque eu morri por ele também na cruz do Calvário. Quando eu estava naquela cruz, eu pensei nele também. E se você pensa que você vai levar essa vida para o inferno, você não vai levar, porque eu comprei, e a moeda foi sangue. Glória a Jesus por isso. Conjectura minha, eu acredito que Deus falou isso para o diabo, porque eu tinha tudo para não estar aqui hoje contando esse testemunho de vida para você, mas o Senhor sonhou com este momento. O Senhor sonhou com este momento, e o Senhor está dizendo para você através desse testemunho de vida, não tira a tua vida, não tira o dom que eu te dei. O diabo está tentando de todas as formas arrancar a alegria da salvação de você. Mas o Senhor está dizendo, Ele é o teu Deus, clamas a mim, busca a minha face, porque o que eu tenho para você é melhor do que o mundo tem para oferecer. E naquele momento eu comecei a ter apagões, e eu acordava, já estava dentro de uma ambulância, eles arrancando a minha roupa, eu todo defecado, todo urinado, todo sujo, e é isso que o diabo faz na vida do ser humano. Ele te suja, ele faz você acreditar que tudo aquilo, todo aquele alimento que ele está te dando é o melhor, mas na verdade é o pão que ele comeu, vomitou, pisou e deu para você comer de novo. Ele é o maior ilusionista de todos, o nome dele é Satanás, o traidor. Ele pega o vômito dele e dá para você comer, mas faz você sentir o gosto de um doce. Ele engana as pessoas no propósito de levar para o inferno, porque ele não quer queimar sozinho, e ele sabe qual é o destino dele, ele sabe o que espera dele lá na frente, ele sabe qual é a sentença que Deus já decretou para ele, e ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer te levar. Invoque a Deus no momento da sua solidão. Não tente tirar sua vida, não. Não tente tirar o fôlego de vida que Deus te deu, porque naquele grande dia Deus ele vai te perguntar onde está o que eu te dei. Queira ser salvo naquele grande dia, pois o grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto, e eu venho aqui como atalaia de Deus nesta noite. Tocar as buzinas para que você escute a voz do Espírito Santo. O grande dia do Senhor está perto. Arrependei-vos, se volte para o Senhor, se volte para o Senhor, se volte para o Senhor. Eu me lembro de começar a cair.
E eu me lembro de começar a cair, não tem fim. Não tinha fim aquele buraco negro. E quando eu cheguei, caí em um charco de lodo, de uma lama gelada. Uma lama tão gelada que eu não sei explicar para vocês. Aqui na terra não tem essa lama. Eu estava realmente, no mundo espiritual, eu tinha entendido que eu tinha realmente morrido. E eu tive um encontro com um ser a qual eu tinha devoção dentro do candomblé. Todo ano eu dava a sua obrigação, todo ano eu arriava a sua comida, com muita devoção e carinho que eu tinha por este orixá, e muitos conhecem como santo, Omolu. Ele apareceu para mim em meio à lama que eu estava, vestido de palha, assim como ele se apresenta no candomblé. E eu me deparei com aquele orixá e ele se apresentou para mim. E lá no mundo espiritual não se fala com os lábios, a voz sai daqui de dentro e se escuta aqui também. Ele se apresentou para mim e ele disse: aqui você não pode passar mais. Você não pode passar daqui para lá. Você não pode voltar mais. Você chegou até aqui e você sabe que você se matou. E eu dizia: eu sei que eu tirei minha vida. Porque aquela vida não me servia mais, eu era infeliz. E agora eu vou seguir para um lugar melhor. E logo ele se revelou para mim, a face dele, quem ele era. Um espírito maligno. E das costas dele começaram a sair cordas, como se fossem cordas de sisais, e me enrolar. Como uma aranha faz com a mosca, eu fiquei todo enrolado daqui para baixo. E ele foi me enterrando naquela lama gelada, parecia uma areia malvediça, e ele falava: fiz tudo o que eu queria fazer com você. Tudo o que eu queria fazer com você eu fiz. Agora você chegou até aqui, o meu plano é concretizado e você vai viver comigo. Acabou para você, não tem salvação. E eu muito triste porque achava que aquilo era o santo a qual eu adorava e prestava culto. Ele se mostrou para mim como Satanás, o enganador. Só que no meio daquela escuridão, uma rocha imensa apareceu. Assim como o salmista Davi diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Salmos 40 se cumpre na minha vida neste dia, no dia da minha morte. No dia qual Satanás tinha concretizado a minha morte, tinha declarado a minha morte, tinha assinado e carimbado a minha passagem para o inferno. Salmos 40, ele se cumpre na minha vida. Pois no meio daquele lamaçal onde eu estava sendo submergido, eu vi aquela rocha muito grande e lisa, e tinha a cor de jaspe. Ela não era marrom, não era vermelha, mas tinha um brilho sobrenatural, era algo muito lindo que apareceu atrás de mim. E logo eu vi cânticos, muitos passarinhos cantando. Eu falei: como? Nessa escuridão, nesse vale, aonde tem passarinho? E quando eu olhei para trás, eu vi um homem escalar aquela rocha, me pegar pela minha mão direita, me tirar daquele lago de lama gelado. Ele subiu, escalou aquela rocha comigo, ele colocou os meus pés sobre aquela rocha. Eu estava sujo de lama. Oh Deus! Eu estava todo sujo de lama, Jesus. E o Senhor não olhou para minhas vestes sujas. Ele simplesmente passava a mão no meu corpo e as minhas vestes sujas começavam a ficar alva como a neve. Eu nunca vi um branco igual aquele. As minhas vestes começavam a ficar limpa. Aquele cheiro ruim daquele lugar escuro onde eu estava já não existia mais, porque os meus pés estavam firmados sobre a rocha, e as mãos dele começavam a me limpar, e as minhas vestes começavam a ficar branca como a neve. E ele me abraçou e me chamou de filho. E eu falei: quem é você? Pois os orixás me chamam de cavalo, de aparelho. A pombagira me chama de meu menino. Quem é você? Quem é você? E ele fala: filho, volta. Porque através do seu testemunho de vida, muitos conhecerão quem eu sou. Eu falava: o Senhor é Jesus? E ele me dava um sorriso, e colocava a mão no meu peito, e me empurrava.
Eu lembro de começar a flutuar, descendo, 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 e eu caí dentro do meu corpo. Era o 4º dia. Eles já tinham desligado os aparelhos, eles tinham me desentubado, já tinham me desmamado, eu estava com um tubo de ventilação mecânica. Eles já tinham mandado chamar meus parentes, tinha um óbito pronto, porque os médicos falaram, isso aqui é hospital particular, não é público. É muita gente querendo se suicidar, esse menino já está morto, já tem esses 3 dias que ele está morto. O meu corpo saiu daquele hospital e foi em 2 hospitais particulares em São Paulo, eu ali adormecido para passar por um laudo de 2 neurocirurgiões, simplesmente para atestar que eu tinha tido morte cerebral. A minha mãe estava vindo da Bahia para assinar o óbito, e do nada, uma enfermeira chama os médicos e diz, a mão dele está mexendo. E eles me levaram para uma outra sala e começaram a tentar me reanimar. Foi no momento que o meu corpo desceu, o meu espírito entrou dentro do meu corpo e eu voltei à vida, voltei a respirar. E o nome do Senhor foi glorificado e o nome do diabo foi envergonhado. Porque eu servia na minha mente enganada por Satanás, eu servia aos orixás, eu servia aos espíritos de luz. Mas quando eu morri, ele se revelou para mim como espírito das trevas. Você que é candomblecista, você que é umbandista, que acha que tem paz na sua religião, eu estou aqui como prova viva para dizer, são demônios, são espíritos malignos, são principados, são potestades, enganando você, dizendo para você que são santos. Eles até te dão uma falsa paz, eles até mexem na sua vida financeira e te dão uma vida financeira boa. Eles até mexem na saúde, fazem até milagres para te enganar. Mas eu estou aqui para dizer, o ex-babalorixá, Pai Marcos de Oxum Carê, estou aqui para dizer que são demônios. Você está cuspindo no prato que eu comi? Sim, eu estou cuspindo no prato que eu comi. Eu estou cuspindo e dizendo, é lixo. É lixo. São espíritos malignos te enganando, fazendo você perder seu tempo, seu dinheiro. Porque o que eu dei para todos os orixás foi o melhor que eu podia dar. O meu tempo, o meu sangue, a minha dedicação, e o que eles me deram foi a verdade revelada quando eu já não existia mais nesse corpo. Mas Deus me trouxe de volta para dizer para você, desiste dessa religião. Desiste desse culto pagão. Porque só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de Jeová. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Eu venho dizer com toda a convicção, só o Senhor é Deus. Só Jesus tem a salvação para te dar. Aceita Jesus, arrepende do teu pecado, se volta para Jesus. Você não está vendo tudo acontecendo. A palavra de Deus é a única que te promete salvação. Após essa morte, após a morte, após o findar dessa vida, o Evangelho é o único que te promete vida eterna com Deus. Não acredita. Falácia. O diabo não veio para dar vida para ninguém. Ele veio trazer perdição. Se volta para Jesus enquanto há tempo. Abandona toda essa religiosidade. Queira conhecer o Senhor, pois o Deus que se revelou para mim me trouxe a paz que 20 anos de religiosidade eu não tive acesso. E mesmo voltando à vida, eu ainda não quis, eu tive uma resistência, eu não quis servir Jesus. E os espíritos perceberam que o Senhor estava me chamando para uma realidade diferente e começou a me exaltar. Como que os espíritos te exaltou? Mesmo depois de você vivendo tudo aquilo, eu comecei a ter dinheiro. O melhor momento da minha vida como pai de santo, trabalhar com artistas, pessoas da mídia, conhecer jornalistas, pessoas me procurando. Eu servia os orixás junto com o meu companheiro que viveu comigo 5 anos. E dali eu comecei a fluir espiritualmente. Eu já não precisava nem abrir o jogo de búzios para adivinhar, porque o espírito de adivinhação tinha tomado conta de mim. Eu sabia que eu estava servindo os espíritos malignos, mas a vontade de ter a vida financeira tranquila me fez eu esquecer que Jesus Cristo, me fez eu querer não acreditar que era Jesus e que era simplesmente o orixá me dando
E Deus começou a investir em cima de mim. O diabo investiu pesado e Deus começou a investir pesado. Porque quando eu deitava para dormir, enquanto eu estava acordado, eu não queria nada com Deus. Mas quando eu estava deitado, o Espírito Santo ia dentro do meu quarto. Eu comecei a ter revelações do arrebatamento. Pessoas sumiam e eu começava a procurar pessoas na terra inteira e só existia eu em um mundo. Nesse mundo imenso de meu Deus não tinha mais ninguém, só tinha eu. E eu falava, cadê todo mundo? E a voz falava assim, a voz que eu ouvia falava assim, todos se arrependeram e aceitaram o meu evangelho da salvação e você não quis. Então por isso você está aí. Não há mais tempo para você. Não há mais tempo para você. E eu acordava desesperado. 2019, 2020, eu recebo um convite para ir para o Espírito Santo para fazer uma magia para um cliente. Pego o avião, vou para o Espírito Santo para atender esse cliente. Chego lá, antes sou convidado para participar de uma reunião a qual você não podia dizer quem você era lá dentro. Era uma reunião onde era um lugar de meditação. E era tudo que eu queria. Eu estava precisando de paz e eu aceitei o convite. Fui naquele lugar muito lindo, a luz da lua cheia, muito alto, né? Não sei quantos metros acima do mar. Aquela visão maravilhosa, ao som de muito fundo musical. E fui envolvido naquela paz onde todo mundo fazia silêncio e se concentrava em busca de uma paz interior. E eu comecei a invocar os orixás e falar assim, vem até a mim, me fala por que isso tudo, se revelem para mim, eu sirvo vocês há tantos anos. E logo deitei, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a me ver encolhendo, e virei uma coisa bem pequenininha assim. E eu vi quando eu entrei dentro da barriga de uma mulher, eu fui colocado ali dentro. E eu vi uma mulher que girava, ela em pé, ela girava assim, em sentido horário, parecia um relógio. Ela botava a mão na barriga e ela começava a gritar de dor, E eu falava assim, essa mulher é minha mãe. Eu vi foto da minha mãe quando eu era criança. Essa mulher é minha mãe. E eu comecei a ver, aquela barriga crescia, e ela começava a engordar, ela começava a ficar bonita. E quando eu vi, logo eu vi duas mãos entrar dentro da barriga da minha mãe e começar a formar um bonequinho. E eu vi quando essas mãos fez a minha sobrancelha, que não é essa é tatuada. Eu vi quando os dedos começou a cachear o meu cabelo, não é esse, meu cabelo é alisado. Eu vi quando ele fez as orelhas, quando ele moldou o meu nariz, quando ele moldou os meus lábios, que ele me fez todo como um bebezinho bem pequeno, era um feto ainda. Eu vi aquela voz que bradou do céu e falou assim para mim, contempla como eu te criei com tanto carinho e dedicação. Vês tu o grande amor que eu depositei dentro da barriga da sua mãe, te chamando pelo nome. E eu começava a chorar desesperadamente. Eu era só uma criança dentro daquela barriga, sendo moldada pela mão de Deus. E eu perguntava, quem é você? Ele falava, eu sou quem sou. E basta saber que eu sou teu Deus e te chamo. Eu sou quem te chamo. Olha com quanto carinho eu te formei. Olha com quanta dedicação eu sonhei contigo. E eu vi quando ele formou os meus dedos com as suas próprias mãos. Eu vi quando ele formou o meu coraçãozinho. Eu era só um feto. E eu vi também quando a barriga da minha mãe cresceu. E eu vi quando a própria mão de Deus me tirou de dentro da barriga dela. E é verdade, é tão verdade que eu fui uma criança de cesárea. A minha mãe tomou tanto uísque. Na noite do dia 17 de setembro de 1987,
Era aniversário da cidade, meu tio tinha ganhado para vereador da cidade e minha mãe estava em cima de um trio elétrico. Ela conta que ela estava bêbada, ela não tinha mais o que beber, mas ela estava tão alegre e bebendo e comendo churrasco. E meu pai falava, calma que essa criança pode nascer. Ela falava, não vai nascer não, ele não vai nascer hoje. E minha mãe foi para o hospital na madrugada sentindo muita dor. Na madrugada do dia 17 para o dia 18, passando muito mal, anestesia não pegava. E os médicos teve que rasgar a barriga da minha mãe e me tirar de dentro. E eu vi essa cena acontecer, mas não era a mão do médico, era uma mão muito linda que eu não consigo descrever para você. Era uma mão muito grande, e eu vi quando essa mão foi entrando na barriga da minha mãe, me tirando de lá de dentro, na verdade. E ao invés dessa mão me colocar em um berçário, essa mão me colocou no colo. Eu contemplei um varão de branco daqui para baixo, eu não via o rosto dele, mas eu via as vestes muito brancas, e eu via essas mãos segurando esse neném nos braços, e esse neném era eu. E eu falava, meu Deus, eu estou em teus braços. E em todo o tempo chorando, eu ouvia a voz de Deus fazer assim, ó, não chora, você está no colo do teu pai. E eu vi quando a mão dele acariciava a minha cabeça, e eu pude sentir esse amor. Eu sentia no meu corpo físico essa mão acariciando a minha cabeça, e ele ninava como a mãe nina o seu neném. Ele ninava. Ele me pegava de um lado e para o outro e me embalava com muito amor. E ele dizia assim para mim, vê com quanto amor te envolvo. E eu falava, não mereço. Olha para mim. Eu sou um suicida. Eu sou um homossexual. Eu sou um feiticeiro. Olha quantos pactos eu levantei, olha quantos tronos eu levantei para Satanás, e ainda assim o Senhor me toma pelo colo. O Senhor me chama de filho e diz que o Senhor é o Deus da minha salvação. Como assim? E ele diz, não te condeno pela homossexualidade. Você só foi uma vítima. Eu não te condeno porque você tatuou a sobrancelha. Eu não te condeno porque você alisou o cabelo, nem furou suas orelhas. Nada disso eu sonhei para você, mas eu sabia que você ia percorrer esses caminhos, porque mesmo no meio desses caminhos tortuosos, eu estaria com você te ensinando. Se isso não for amor, o que é isso? O que é isso? A esperança para a árvore, pois ainda cortada, ainda que os seus ramos de velho venha morrer, venha secar. Salmos 46, existe um rio cujo as águas, as correntes alegra a cidade do Senhor, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Este rio é o rio que passa dando vida a tudo que é morto. Este rio é o rio que passa dando vida a tudo aquilo que não tem mais vida. Este rio é o próprio Deus. Esta água é a própria vida de Deus. Esta água é a água que mata a tua sede, é a água que mata a sede do ser humano. Beba dessa água. Cristo um dia oferece essas águas para a mulher samaritana, uma mulher prostituta, e Jesus Cristo não olha para o pecado dela, mas olha para ela com olhos de amor e disse: se tu beberes dessa água, jamais terás sede. Essas águas dentro da sua vida vai impactar não só essa geração, mas a geração que há de ter sede. E você vai ter essa água para dar. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu bebi dessa água. Oh Jesus, olha o que Deus fez na minha vida para salvar outras. E hoje eu entendo, compreendo e aceito a renúncia. Renuncio a minha carne, as minhas vontades, por esse chamado lindo, com interesse de simplesmente ver a face do meu Deus. Não é pelo que Ele tem para me dar nessa terra, porque tudo já foi conquistado e é meu. Na cruz do Calvário Ele não só conquistou as portas do céu abertas para que eu pudesse entrar, não, Ele conquistou para mim
o melhor carro, a melhor casa, a melhor esposa, os melhores filhos, a melhor vida financeira. Ele conquistou para mim tudo. Tudo foi conquistado. Basta com que a gente tome posse daquilo que é nosso. E venhamos confessar Ele como o único e suficiente Salvador e dizer: tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito meu, mas não para que eu venha viver o mundo lá fora, mas para que eu venha glorificar o seu nome dentro da tua casa. E estando ali sendo embalado pelo colo do meu pai, recebendo todo aquele amor, todo aquele carinho, eu não queria sair dali. E em um momento eu me encontrava sozinho, e eu já estava crescendo e já não estava mais no colo dele, e eu falava: onde o Senhor está? Pois o seu colo era tão quente, era tão maravilhoso, e eu não quero perder a sua presença. Aonde você está? Eu só ouvia só a voz dele dizendo: estou aqui. E eu falava: aonde? Porque eu estou sozinho. E ele falava assim: estou aqui, olha no espelho. E se abria um espelho bem grande para mim naquela visão. E eu falava assim: aonde está o Senhor? Porque eu só me vejo. Ele fala assim: te formei com tanto carinho, olha para você. Você é a minha imagem e semelhança. Você é a minha imagem e semelhança. Queres me ver? Olhe para você. Eu quero te dar o meu espírito. Você vai entender quem eu sou. E eu chorava porque aquilo não estava sendo concretizado na minha vida ainda perfeitamente como eu queria que estivesse. Porque mesmo estando no colo dele, mesmo sentindo o carinho das suas mãos, mesmo sendo abraçado por Deus, mesmo sendo amado por Deus naquele momento, ainda tinha um vazio muito grande dentro de mim. E ele falava: o seu vazio só vai ser preenchido pelo meu amor. Receba o meu amor. E eu era impactado pelo amor de Deus. Gente, algo sobrenatural. Queira viver isso, invoque isso todos os dias na tua vida. A palavra do Senhor nos ensina a invocar o nome dele para ser salvo. A palavra do Senhor nos ensina a clamar por ele para ser salvo, para que ele se revele. Peça ao Senhor: se revela para mim. Senhor, entra na minha vida, clame, chore, invoque o nome dele, pois ele há de se revelar para você. Eu profetizo nesta noite que enquanto você estiver dormindo, o mesmo Espírito que me invocou, o mesmo Espírito que me chamou, na autoridade do nome de Cristo, o Filho de Deus, eu profetizo o mesmo Espírito sobre a tua vida, te chamando para viver uma realidade de graça, de fé, de prosperidade, de intimidade, de amor para com Deus. Ele me chamava, ele me atraía, mas o vazio ainda estava dentro de mim, porque eu não tinha aceitado ele como o único e suficiente Salvador. O vazio ainda era muito grande. E ele me fazia ver tudo que eu tinha passado na minha vida. No momento que eu aceitei a prostituição na minha vida, no momento que eu me declarei homossexual, no momento que a minha mãe me humilhou, no momento que eu saí da presença dele e fui viver uma falsa ilusão lá fora, ele me mostrou tudo e disse: não te condeno. Eu quero que você veja isso, porque você já chorou demais. Você já chorou demais. Agora eu quero que você sorria, porque mais do que a minha presença eu quero te dar, eu quero que você sinta. E deitado naquele chão, ouvindo a voz de Deus falar comigo, eu comecei a sentir uma graça, algo envolveu o meu corpo. E ele me tocava com o próprio dedo dele e ele falava: sorria. Eu começava a rir desesperadamente, eu começava a sorrir. Era uma alegria que eu não sei explicar, aquilo foi tomando o meu corpo todo e eu só sabia sorrir, sorrir, sorrir. O meu coração começou a palpitar, palpitar, e eu falava: meu Deus, que alegria é essa? Que alegria é essa? E ele dizia: é a alegria da salvação, eu quero te salvar. Deixa eu entrar na tua vida. Eu não quero simplesmente ser alguém com quem você sonhou. Eu quero ser alguém com quem você sonha todos os dias e realize isso. Deixa eu entrar na tua vida. Deus me convidava e eu sentindo uma alegria. Gente, é inexplicável, eu não sei te dizer, você precisa sentir isso, é algo sobrenatural. A terra não pode te dar, a bebedeira não pode te dar, o momento de sexo não pode te dar, o momento de masturbação não pode te dar, o momento cheirando cocaína não pode te dar.
Eu falo porque eu vivi no mundo da droga também. E nada daquilo me deu o momento a qual o Senhor estava me dando naquela noite. Eu estava sendo transpassado pelo Espírito de Deus e Ele estava derramando alegria, alegria, alegria em mim, dizendo: eu sou maior do que a sua depressão, eu sou maior do que a homossexualidade, eu sou maior do que as suas fraquezas, eu sou maior do que a sua vontade de morrer, do que a sua solidão, eu sou maior. Ele derramava taças de alegria e eu só sabia rir, sorrir, até o momento que eu não sabia mais o que eu estava falando e eu comecei a falar outro dialeto, outro idioma, e eu comecei a falar outro idioma e eu falava: que língua é essa? E ele falava: fala tudo o que você está passando na sua mente. E eu começava a falar em línguas estranhas e eu não entendia. O Pai de Santo sendo batizado pelo Espírito Santo, a alegria de Deus sendo derramada em cima de um Pai de Santo, Ele dizendo: eu sou melhor do que o seu guia, sou melhor do que a pombagira que você serve, sou maior do que o Exu que entra na sua cabeça para tomar cachaça, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou Deus. Recebe alegria, recebe alegria. Eu quero profetizar agora nessa noite: recebe a alegria de Deus. Recebe alegria, sinta o que eu senti naquela noite e o que eu sinto todos os dias quando eu dobro o meu joelho. Recebe a alegria de Deus agora. Recebe a alegria. Eu ministro em nome de Jesus, na autoridade que Jesus Cristo me deu. Eu ministro sobre a sua vida alegria, 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 alegria. Salvação, salvação, libertação, quebra de cadeias opressoras. Receba em nome de Jesus, receba a alegria de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, recebe essa alegria, porque Deus, só Deus pode dar. Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas de relógio sendo impactado por Deus naquele lugar. E quando eu abri os meus olhos, eu queria mais. Eu só queria mais. O vazio ainda continuava, mas eu queria ser preenchido por mais, porque era muito pouco que eu tinha recebido. E quando eu me conscientizei que estava todo mundo me olhando, e as pessoas olhavam e falavam assim: o que é isso? Que coisa linda! Que coisa linda aconteceu com você, o que foi isso? Eu falava: eu não sei, eu vi Deus. Deus esteve aqui, me tomou no colo. E as pessoas: que foi isso? Que experiência linda que você teve? E eu senti a paz. Eu comecei a pedir perdão às pessoas, eu falei: me perdoa, eu não sei o que eu te fiz, eu nem te conheço, mas me perdoa, porque Deus entrou dentro da minha vida, Deus está mudando a minha história, me perdoa, e eu já não queria mais viver o homossexualismo, eu já não queria mais viver a prostituição, eu já não queria mais viver um relacionamento que eu tinha com aquele rapaz, eu já não queria viver mais nada, eu só queria aquela paz que estava dentro de mim, estava transbordando, era como um rio, tinha me transpassado, aquilo estava mudando tudo dentro de mim. Eu volto para São Paulo e eu começo a ser visitado pelo Espírito Santo todos os dias, todas as noites. Eu começava a ser atormentado, porque eu sonhava com arrebatamento todo o tempo, só os crentes sumiam, só eu não ia. Eu tinha experimentado o bom de Deus, mas não tinha confessado com os meus lábios ou com o meu coração que eu queria Ele. E estourou a pandemia, logo quando a gente chegou em São Paulo. Ficamos enclausurados, presos dentro de casa, e Deus aproveitou para começar a me revelar. Deus me revelou o céu. Deus me revelou o céu. E eu começava a ter medo de tudo que era barulho, ter medo de todo avião passando sobre a minha casa. Eu começava a ter medo de toda a luz que brilhava no céu, porque para mim era o arrebatamento, e eu não tinha aceitado a Cristo, e eu ia ficar, porque eu só sonhava isso quando eu dormia. Deus me chamando: vem, filho, me aceita, eu quero que você suba. Eu ouvia a voz dele, falava: eu quero que você venha para perto de mim, me aceita, sai dessa vida, abandona tudo, porque o que eu tenho para você é bem melhor. E num dia, uma segunda-feira, como era de costume, todo meio-dia em ponto, eu levava a pombagira para o sol de meio-dia, o sol mais quente. Eu levava o Exu tranca-rua para o sol mais quente, banhava com cachaça, dava moeda, dava o meu de melhor, cantava, louvava eles naquele dia. Eu falava assim: eu estou tão atormentado, eu vou dar a minha obrigação para o meu Exu, para a minha pombagira, para ficar melhor. Eu não estou legal, eu estou vivendo muita coisa. Isso é loucura o que eu estou vivendo, isso vai me enlouquecer, essa coisa de Jesus, de Deus me chamar, isso vai me enlouquecer. Deus não pode querer um pai de santo, um homem sujo como eu. Quem disse que Deus faz acepção de pessoas?
Quem disse que Deus te julga por conta da sua religião ou por conta da sua homossexualidade? Não, Ele te chama e Ele fala assim: vem, filho amado, vem como estás, mas deixa eu te mudar. Jesus disse: vinde como estás, mas no propósito de te mudar. Se permita nascer de novo da água do Espírito. Se permita se esvaziar de suas próprias vontades, seus próprios desejos, das suas próprias ilusões, e deixa que meu Espírito te preencha de alegria de uma vida nova. Ele não te julga, Ele não te condena, mas Ele te convida à mudança. Aceita Ele hoje. Reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador e chama a presença dEle, e Ele vai se apresentar para você. E naquele dia, meio-dia em ponto, começo o preparativo para fazer o ritual de toda segunda-feira. E era meio-dia em ponto, quando o sino da Igreja Católica começou a tocar, e eu ouvi uma voz sair de dentro do quarto de Exu: não queremos nada de você, se volte para o Deus da criação. E eu falei: como assim? E eles falaram de novo: não queremos nada de você, se volte para o Deus da criação. Querido, aonde que o céu de meio-dia em ponto fica rosa? O céu de meio-dia em ponto é o céu mais claro que tem quando está no verão. E o céu estava claro e do nada começou a escurecer e ficar cor de rosa. Eu comecei a ver o céu mudar de cor, só que o céu me abraçava. Eu via como eram braços abertos assim me chamando, e eu estava em cima de uma laje e aquilo me puxava como um imã. Puxa uma moeda de R$1 e eu fazia assim, eu olhava para o céu e eu falava: o céu está me chamando, o que é isso? Eu virei para o quarto onde estavam todos os Exu e todos os orixás e disse: a partir de hoje não tem galo, não tem galinha, não tem sangue meu, não tem padê, não tem cachaça, não tem mais sacrifício. A partir de hoje eu me volto para o Deus da criação, e eu estou abandonando todos vocês para viver uma vida a qual Deus já tem me chamado e eu tenho negado. Eu vou servir a Jesus Cristo. Aleluia! E foi a melhor decisão da minha vida. A melhor decisão da minha vida foi servir a Jesus Cristo. E aquela paz começa a entrar dentro de mim. E eu vou para o meu quarto, eu dobro os meus joelhos e falo: eu sei que eu vou viver coisas ruins agora, pois eu estou desistindo de tudo para te servir, mas eu me entrego. Eu ajoelhei no meu quarto e falei assim: eu me entrego, a minha vida é tua, purifica dos meus pecados, derrama o sangue do Cordeiro sobre mim. Eu falava porque eu tinha lembrado da oração de quando criança, que o sangue de Jesus purificava de todo o pecado. E eu comecei a clamar: o sangue de Jesus me purifica. E eu comecei a sentir sendo lavado, transpassado pelaquele sangue. E tudo em mim se tornou paz. No momento que eu confessei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu sabia que eu ia perder tudo. E eu era casado com um homem há 5 anos, vivendo junto, e todas as vezes que ele chegava do serviço, ele via que eu tinha mudado, ele me pegou lendo a Bíblia, e eu comecei a chamar ele para ir para a igreja, porque a paz que tinha entrado em mim eu queria dar para ele também. Eu sei que eu estava vivendo uma falsa comunhão contra o homem, porque não é isso o ideal de Deus para a vida do homem. Deus nos sonhou com uma família, 2 homens e uma criança adotada, sendo gerada por barriga de aluguel. Não. Deus sonhou homem e mulher. Em todo tempo você vê Deus na Bíblia dizendo que unirá-se o homem à sua mulher e constituirá a família. Não um homem a outro homem. Querido, eu não estou aqui te condenando porque eu vivi no homossexualismo a minha vida toda. Eu não conheci mulher, tá? Mas eu estou aqui dizendo para você que é real que eu vivi, e Jesus pode transformar a sua vida assim. Ele pode fazer você a se interessar, ter uma família, gostar de mulher e passar a vivenciar aquilo que você nunca viveu porque você não se permitiu. Deixa Deus entrar na sua vida e transformar. Não estou aqui te julgando, mas eu estou dizendo que Deus tem o melhor para você, Deus tem uma família para você. Não existe fidelidade na vida homossexual, é mentira. Não existe fidelidade, não existe amor. Existe um costume. Você se acostuma com aquela pessoa e aquela pessoa começa a te fazer falta, mas amor não existe, porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não ofende, o amor não trai, o amor não engana. E eu vivendo na vida homossexual, não foi o primeiro relacionamento. Hoje eu estou com 34 anos.
Eu vivi na homossexualidade a minha vida toda. E todos os relacionamentos que eu tive foram traição, mentira, interesse financeiro. Ah, mas eu estou vivendo com o meu marido há 10 anos. Já parou para pensar que tudo que eu estou falando se encaixa na vida que vocês dois estão vivendo, uma vida de mentira, de traição? Porque a primeira oportunidade que vocês têm de colocar um garoto de programa na cama, porque a relação já não é mais a mesma coisa, é para esquentar a relação, vocês fazem isso. E é verdade, isso acontece no mundo homossexual. Eu não estou aqui condenando porque o pastor disse que é mentira, não. Eu estou aqui realizado como um homem heterossexual, transformado por Deus, renunciando à minha carne todos os dias. Porque eu renuncio, porque eu ainda tenho vontades, mas eu renuncio por amor a Cristo, porque o que Cristo tem para mim é melhor. Ele me chamou, como eu disse na primeira mensagem, ele me disse, vem sentar na mesa e não comer migalhas do chão. Então, queridos, é uma mentira a homossexualidade. E eu já não queria viver mais aquilo. E eu já comecei a orar. Eu já começava a orar e pedir, Senhor, me dá a tua presença. Como que eu vou falar isso para esse rapaz que era meu companheiro na época? Como que eu vou falar para ele? Me dê sabedoria. Demorou mais ou menos um mês, quase 2. Nos mudamos, fomos morar em um apartamento. Estávamos com um apartamento comprado na planta, fomos morar de aluguel em outro apartamento. E com muita dificuldade, pagando aquele apartamento e trabalhando e pagando aluguel de salão de beleza. Um dia, numa discussão, ele falando de dinheiro, eu percebi que era realmente o interesse dele, era dinheiro, que ele não me amava de verdade, era o Espírito Santo dizendo, você está vendo essa relação como é uma mentira? E eu falei, Deus me dá graça porque é agora que eu acabo com tudo. Dia 16 de setembro, antes do meu aniversário, dia 18 de setembro, eles sentaram na cozinha, eu disse, eu não quero mais nada. Eu aceitei Jesus, eu quero servir a Jesus, eu não quero ser mais pai de santo, eu não quero mais essa mentira na minha vida. A homossexualidade, eu não quero viver mais isso. Se você quiser ser meu amigo, você vai ser meu amigo. Eu saio do quarto, você fica no quarto, eu fico na sala, até a gente resolver toda a situação. E ele falou assim, não vai ter isso não. Eu resolvi isso já. Ele deu um telefonema, conseguiu um carro da família dele, do irmão dele, um carro baú, que era um carro que eles faziam mudança, trabalhava com essa coisa de carreto. E ele tirou tudo do apartamento, me deixou sem nada. 5 anos de relacionamento, lutando, correndo atrás. Eu vi o quanto que ele me amava, me deixando sem nada. Eu sabia que eu ia perder tudo, mas não era porque ele estava me tirando, era Deus te dizendo assim para mim, estou tirando tudo que é velho para te dar tudo que é novo. Estou tirando tudo que é velho da sua vida, porque você preferiu a minha presença para te dar tudo que é novo. Tudo que é novo. E assim eu deixei ir, não fiz questão de nada. Nada do que eu conquistei dentro de 5 anos. Eu não fiz questão de nada. A única coisa que ficou comigo foi o salão de beleza, que por muita ameaça de dizer que ia tomar de mim, eu vendi. E, graças a Deus, esse dinheiro foi muito bem investido para a glória de Deus. Eu faço questão de contar tudo para que os irmãos entendam, tá? Essa parte da relação é bem verdade. Eu preciso contar isso para vocês porque não existe amor, não existe consideração entre dois homens. Ah, mas isso acontece em casais héteros também. Também acontece, mas em casais que não têm a presença de Deus. Pois o homem e a mulher que vive debaixo da direção de Deus, que tem um casamento blindado pelo poder do Espírito Santo, não passa por isso. Então, eu quero dizer para você que o que Deus idealizou para você é melhor. O que Deus pensou para você, sonhou para você é melhor. Só se permita para que isso aconteça. E ali passei muita dificuldade porque comecei a me ver sozinho, com muita tristeza, e comecei a buscar Deus em meio a tudo que eu estava vivendo. Chegou o momento de comprar uma marmita de R$10, porque não tinha nada no apartamento, eu precisava comer. Comprava uma marmita de R$10, a metade eu comia na segunda e a outra metade na terça. Precisei beber água, tive que pedir água, gelo na peixaria para beber água da torneira para ficar um pouco mais gelada, porque estava muito quente e eu não tinha quem pudesse me dar água gelada, não tinha dinheiro para comprar água gelada. Ou ia no bar e o cara metia a mão toda suja de suor, de cerveja, botava no balde e dava para me beber. Por tudo isso, Deus permitiu eu passar para eu entender que eu não precisava de ninguém senão a presença dele. Estou vivo. Glória a Deus, passei por todo o processo e ainda estou num processo de libertação, porque não é fácil renunciar tudo e viver para Cristo.
Ah, mas fulano, ciclano, que hoje é pastor, ativista gay, disse que tentou de todas as formas e não conseguiu e disse que não tem libertação. Com toda a propriedade diz, não tem libertação. Eu venho dizer para você que realmente não tem libertação. Agora vocês vão se assustar. Não tem libertação? Não tem libertação. Se o drogado, ele vacilar, depois de anos sem usar droga, e se ele der uma brechinha e cheirar de novo, ele vai voltar para o lamaçal da cocaína. Se uma prostituta sentir o gostinho de fazer o programa de novo, ela vai voltar para a prostituição. Se um hétero sentir o gostinho de novo da jogatina, depois de tantos anos não ter mais, sabe, achou que estava curado do vício da jogatina, se ele jogar um baralho, mesmo que não seja apostado, ele vai sentir o gostinho de novo e aquilo vai entrar na vida dele, vai bagunçar com a história dele. E tudo que estava limpo vai começar a se sujar. Não existe libertação. Você sabe por quê? Porque já fomos libertos na cruz do Calvário. Deus não quer te libertar hoje. Deus já te libertou lá atrás. O que Deus quer é que você renuncie o seu pecado. Eu não sabia disso. Eu achava que não tinha libertação porque eu estava em Cristo, mas ainda tinha desejos homossexuais. Eu quero viver isso de novo, mas como? Eu não posso viver porque agora eu aceitei Jesus. Eu não me sinto mais bem nesse mundo, mas a minha carne quer. E eu comecei a pedir, me liberta, me liberta, me liberta. E num dia de muito choro, de muito pranto, liguei para um pastor amigo meu e falei assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou liberto, isso não existe, o que eu vou fazer agora? Aí ele disse, você tem razão, Jesus não quer te libertar porque Ele já te libertou. Ele quer que você renuncie. E desde então estou renunciando ao meu pecado para viver uma vida a qual Deus sonhou para mim. Estou renunciando porque eu sei que através da renúncia Deus se apresenta para mim e através do poder dessa presença, as fraquezas que há em mim começam a ser fortalecidas no Senhor. Hoje eu sonho com essa mulher que vai se aliançar comigo. Hoje eu sonho com essa mulher que vai ser a minha esposa, a dona do meu lar. Eu nunca, jamais na minha vida, quando as pessoas falavam, você gosta de mulher, Marcos? Eu falava assim, é até um pecado você me perguntar se eu gosto de mulher. Não tem nada em mulher que me atrai. E depois que o Espírito Santo passou a viver em mim, eu comecei a gostar de mulher. E hoje eu espero em Deus, que Deus prepare essa mulher. E vai ser assim uma coisa que ela vai olhar para mim, eu vou olhar para ela e meu coração vai palpitar o dela também. E o Espírito de Deus vai se manifestar nela, vai se manifestar em mim. Vai ser Deus dizendo, estou concretizando a minha obra a qual eu comecei na sua vida. Eu espero isso em Deus, então não vai ser qualquer uma. Eu espero em Deus essa esposa. E estou aguardando no Senhor com paciência, porque eu sei que Ele vai concretizar. A boa obra que o Senhor começou na minha vida, Ele vai terminar. Ele é fiel para terminar. Ele vai realizar os meus sonhos, Ele vai realizar o meu sonho de ser pai. E a minha oração hoje é, Senhor, eu te agradeço pela minha família, pela esposa que o Senhor me deu, pelos 2 filhos que o Senhor me deu, pela prosperidade que o Senhor permitiu na minha vida. Muito obrigado pelo meu ministério. Eu já agradeço a Deus sem ter, porque esse é o segredo, crente. É você agradecer a Deus mesmo sem você ter. Agradeça. Sonha junto com Deus, porque até os seus sonhos Ele sonhou primeiro, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele sonhou primeiro, é por isso que você sonha. Se você quer ter aquele carro do ano, você está sonhando com isso há muito tempo, é porque Ele sonhou que você tivesse esse carro. Então toma posse em nome de Jesus. Você sonhou com um casamento e você fala, não sei por qual caminho Deus vai vir, mas eu sei que Ele vai vir, o casamento vai acontecer, eu não tenho um tostão, mas eu sei que esse casamento vai acontecer. Deus usa pessoas que têm para abençoar quem não tem. Segura essa palavra em nome de Jesus. Acredita que o Deus que transformou a minha vida pode transformar a sua também. Só aceita Ele como suficiente Salvador. Jesus te ama e Ele tem o melhor para te dar. Hoje eu declaro, não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Esse é um pequeno momento, são momentos, né, da minha história que eu comecei a fazer aqui para mostrar para você que há esperança assim para a sua vida, que Jesus liberta assim, que Jesus transforma assim. Jesus tira a prostituta do prostíbulo e coloca em cima de um altar. Jesus tira um homossexual viciado na pornografia, nas drogas e traz para ser pregador do Evangelho. Jesus tira sim o prefeito corrupto e traz para ser pastor sim. Jesus transforma sim, independente do que o mundo pense. No momento que Jesus transforma, o mundo começa a ver a glória na vida dessa pessoa e começa a acreditar que Jesus faz sim. Então creia
que o Deus que não faz acepção de pessoas está te chamando hoje. Eu vou deixar minhas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Me siga no Instagram, marcos.lopes.oficial, Facebook, Marcos Lopes. Ali eu sempre estou dando testemunho em favor da mensagem da cruz e ajudando pessoas realmente que querem abandonar o pecado e seguir a Jesus Cristo. Eu estou aqui para isso. Se você precisar de ajuda, de oração, pode me chamar no direct e eu estarei ali para ser boca de Deus para abençoar a sua vida. Orem por mim, orem por meu ministério, o ministério que Deus confiou nas minhas mãos de pregar o Evangelho e salvar vidas. E que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.